Nós estamos recebendo aqui uma pastora, ela que é psicoterapeuta e vai estar falando conosco, e ela que tem acompanhado muito a questão de crianças, de menores, acompanhado famílias, né? E hoje, pastor, a gente questiona muito aqui no programa Na Mira da Lei, a gente tem procurado de todas as formas trazer orientações e entender um pouco porque tantos jovens acabam entrando para o mundo da criminalidade. Nós tivemos, por exemplo, esses dias atrás, um garoto de 10 anos de idade, armado de revólver e comandando outros garotos. Na sua opinião, o que acontece? O que você poderia nos dar de explicação para que a gente possa entender um pouco sobre essa questão de violência com o menor? Bom dia, Dorileu, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. É muito importante a gente estar aqui, como você mesmo relatou agora, informar, né? Bom, eu que sou pastora, né, de um ministério e há quase 20 anos como psicóloga e psicoterapeuta, tratando de vidas, né? Eu vou primeiro falar daquilo que contém a palavra de Deus, Dorileu, em relação a isso. Tá? A palavra de Deus diz assim, que nos últimos dias o amor entre os pais e filhos aos pais se esfriaria, né? E vice-versa. Então a palavra de Deus nos diz isso, e nesse tempo é isso que nós estamos vivenciando, né? O amor se esfriou, né? Hoje os jovens, Dorileu, eu digo que a classe média baixa e média alta, né, eles estão vivendo um processo de ter tudo. Os pais estão se matando de trabalhar, estão dando de si o melhor para dar o melhor aos seus filhos, né? Mas também estão se esquecendo de uma coisa muito importante que o nosso colega aqui ao lado, que lida com o Conselho Tutelar, vai nos dizer com muita propriedade, né? Existe uma dificuldade entre os pais hoje, né? O que eu percebo, a falta de diálogo com os nossos jovens. Então, eu gostaria até de pegar a sua opinião também. O que você teria a nos dizer, você que é do Conselho Tutelar de Cuiabá e tem acompanhado o dia a dia de menores que se envolvem em ocorrências policiais, que entram para o caminho da criminalidade. Que explicação você teria para nos dar de tantos jovens entrando para esse caminho? Bom dia, Dorileu e todos os ouvintes e telespectadores do programa Na Mira da Lei. Eu teria a dizer que, infelizmente, na nossa capital, o índice tem cada vez mais aumentando-se, pois é uma temática já debatida mundialmente e esse problema continua cada vez mais insercindo em nossos jovens, nossas crianças e nossos adolescentes. Porque a lei preceitua, antes de mais nada, que a criança de 0 a 12 anos incompleto, a ela não é imputada nenhuma responsabilidade pela sua ação, quando há pouco comentou uma criança de 10 anos. Na visão que temos, essa criança é vítima do meio. Ela precisa ser reinserida à sociedade. É vítima de uma situação no qual nós trabalhamos com medidas socioeducativas, encaminhamos para os diversos meios que temos no município, no estado e muitas entidades filantrópicas que trabalham auxiliando no resgate e a inserção social dessas crianças e adolescentes que vêm cometer esses atos infracionais. Agora, Davino Mário de Arruda, ele é coordenador conselheiro do Tutelar de Cuiabá, do Conselho Tutelar de Cuiabá. Você acredita realmente assim numa restauração de um jovem que já, de repente, já matou, que de repente já está comandando o gangue, como esse garoto de 10 anos? Você acha que é possível restaurar? Carlos, todo trabalho, quando é feito e tendo continuidade, e aí nós temos que dizer que, acima de tudo, a reinserção e o resgate de nossas crianças e adolescentes começam na base, onde procuramos trabalhar não só a criança e o adolescente, mas também a família.
Porque quando devolvemos para aquela célula máter da sociedade, às vezes ela está desfalecida, todo aquele nosso trabalho é perdido. Então nós temos que trabalhar conjuntamente a criança, o adolescente e a família. E nesse sentido eu digo, nós temos N resultados positivos de crianças e adolescentes que são resgatados do descaminho. Às vezes, pela sua própria conduta, eles se perdem, e às vezes são por aqueles que nós denominamos como os aliciadores de plantão, porque hoje esse crime é organizado. Eles aliciam nossas crianças e nossos adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social. Então é isso que procuramos trabalhar e com certeza temos tido resultados bastante positivos no resgate de nossas crianças e adolescentes. Pastora da igreja, Luz da igreja Voz da Verdade, a doutora Rosalva de Lima. A senhora acredita na restauração do garoto que já está se trilhando na linha da criminalidade, que de repente já praticou crimes absurdos, tipo latrocínio, por exemplo? Olha, Dorileu, eu acredito sim. Eu acredito porque eu tenho que crer num Deus que pode todas as coisas, né? Mas a nível do que o nosso irmão disse aqui, que é importante a gente ressaltar, Dorileu, que a família, ela hoje, no meio onde ela está, devido a N circunstâncias e situações que a família tem sido aturdida, ela está doente. Ela está doente nas suas emoções, ela está doente estruturalmente, ela está doente fisicamente. Então, no meu ponto de vista, eu acho que com uma ação em conjunto, com as associações de bairro, com as associações a nível das igrejas, sabe, numa conjuntura macro, eu creio, sabe, que os nossos jovens poderão ter essa saúde. Porque os nossos jovens hoje estão tendo pais doentes. Pais sem ter condições de sequer saber como educar e criar os seus filhos. Porque eles estão feridos pela vida, por tudo que isso foi lhe trazendo de miséria, de pobreza, tanto material, espiritual, física, né? Então, a privação disso tudo gera uma violência. Primeiro, no pai, né, nos pais, depois aos filhos. Um crime que é levado, gerado por um jovem de 10 anos, você pode imaginar como esse jovem está emocionalmente? Ele já perdeu todo o índice de valor que ele possa ter, ele já perdeu toda a noção de vida. Como entender, por exemplo, a formação do jovem? As sementes que o conduzem, né, o processo que conduz ele a chegar a esse ponto, a ter esse instinto de matar a própria mãe. Aonde que está a falha? Olha, Dorileu, fica muito difícil a gente precisar onde que está a falha, né? Muitas vezes a gente vai conversar com essa mãe, ela tem princípios, sabe? Ela tem princípios cristãos, ela tem princípio de uma educação que lhe foi dada na infância. E ela, muitas vezes, ela tenta passar isso para o seu filho. Mas o seu filho, ele sai daquele contexto, como disse o nosso amado aqui, da célula máter, né, de dentro da sua casa, ele vai e tem um convívio com jovens do mundo lá fora. E aí ele se depara com os desejos dele, com os desejos da própria carne dele. E aqueles desejos são confundidos com os valores que ele tem dentro de casa. Muitas vezes é aquela mãe que sai para trabalhar cedo e volta só à noite porque ela precisa de dar a sustentação à sua família. Porque hoje nós temos uma coisa, e eu quero levar ao ar isso, uma preocupação minha, muito grande, porque as mulheres estão assumindo papéis que são masculinos, aonde ela tem que assumir o papel de pai dentro de uma casa. Quer dizer, aí você já pode começar a perceber e a inferir e a pensar que existem falhas dentro da constituição familiar, Dorileu.
Então, mas o que eu quero... Se no caso da formação, lógico, é óbvio, né, para um garoto de 10, 15 anos chegar à violência, como esse jovem aí, de dar 40 facadas numa mãe, ele perdeu já a noção do que é valor. Né? A droga, muitas vezes, faz isso. Né? Ela faz isso mesmo. Né? Então, na sua formação, ajuda a mãe ter o domínio, né, ter a autoridade, no caso desse jovem. É importante que ela passe isso. É óbvio que, quando ele for fazer algo lá fora, né, ele vai repensar. Né? Mas eu quero deixar claro que esse jovem sai do meio e vai até a essas comunidades que são os amigos que puxam para a criminalidade. Qual que é o processo que leva uma criança a ser tão insensível a ponto de matar, a ponto de pegar um revólver? Eu te pergunto, nós sabemos que a família disfuncional, a família que não funciona, que enfrenta problemas difíceis dentro de casa, pais ausentes e outros. Mas você acha que a mídia, por exemplo, a mídia tem contribuído para esse descaminho? Olha, eu acredito que alguns canais estejam muito preocupados em ajudar um pouco a não criminalidade. Mas alguns canais não estão muito preocupados com isso, né? Com esse cuidado. Né? A disfuncionabilidade da família, eu acredito e sou participante de que é preciso levar saúde a essa família enferma, Dorileu. E eu, como psicóloga, eu tenho me preocupado muito com isso. Muitos jovens hoje estão chegando dentro do meu consultório doentes emocionalmente. Algum tempo atrás, chegou um jovem de 20 anos lá no meu consultório, agressivo, violento, classe média, média alta. O pai e a mãe perdeu tudo, né, por forças das circunstâncias. E esse jovem veio, então, a trazer algo dentro dele como a revolta. Hoje é muito comum dizer que jovens que os pais perdem dentro da classe média, isso está aí né, estampado nos jornais, o julgamento da moça que matou o pai e a mãe. Né? Acredito eu, ela tem a culpa nisso também. Então, os jovens estão querendo ter tudo que os pais têm. Sabe? Isso é muito perigoso, jovens, porque se os seus pais tiveram, se os jovens estiverem ouvindo agora, é porque eles conquistaram isso. Você também vai ter que conquistar isso, trabalhar para isso. Para que você tenha o carro amanhã, você precisa desejar ter o carro. Não ter o carro que seu pai tem na garagem, não importa se é uma BMW, mas você precisa conquistar isso dentro de você, confiança, dedicação. Então, hoje, os jovens querem ter, né, aquilo que os pais têm, e eles não vão ter. E aí querem retirar do pai. Então, isso é uma violência, porque nós estávamos comentando aqui que nós temos os desejos da carne. Nós não podemos isentar o jovem da responsabilidade de que eles também têm responsabilidade social. Matar alguém, ele tem que ir para a cadeia. Eu estava dizendo que a consequência do pecado é a morte. Então, se o jovem ele não tem isso na sua integridade emocional, ele vai ter que aprender, Dorileu, de alguma certa forma. Eu não sou contra o jovem passar por todo um processo de aprendizagem, porque ele tem que ter limites. Hoje, os nossos jovens não têm limites. Então, pai, mãe, você que tem tudo dentro de casa, não dê ao seu filho tudo para ele. Então, Davino Mário de Arruda, coordenador do Conselho Tutelar. O jornal A Gazeta fez uma matéria nos bairros aí de Cuiabá, entrevistando menores. Dizia: o que você quer ser quando crescer? Bandido para matar polícia. A mídia tem participação nisso? Eu acredito que sim. Uma opinião pessoal e particular, pois há pouco tempo nós vimos no noticiário, no meio da mídia aí, se não me engano foi no Fantástico, uma matéria onde crianças e adolescentes empunham armas e faziam daquilo como a 8ª maravilha do mundo.
Então, matérias desse tipo, apesar de chamar a sociedade para uma responsabilidade maior e mais ampla, por outro lado também, mexe muito com aquela criança que está no começo da sua formação. Como disse há pouco a doutora Rosana, porque é de 0 a 7 que ela começa a ter a sua formação, né, doutora? E nesse sentido, o que acontece? A criança já depara com aquilo. É arma, é aquela obsessão e aqueles bandidos, aquelas imagens, aí vem os videogames e aí vem os programas. Então eu acredito que a nossa censura deveria limitar por certos horários determinados filmes e programas, pois isso mexe sim com o emocional e quer queira ou quer não, a mídia é formadora de opinião e nossas crianças estão começando a formação. Então nós acreditamos sim que a mídia também tem o seu papel nesse sentido. Nós poderíamos voltar os horários onde o número de crianças e adolescentes voltados para a imagem dos programas, eles fossem dirigidos com programas mais socioeducativos. Com certeza nós teríamos um sucesso bem mais positivo. Ok, nosso tempo passa rápido. Hoje a gente abordou aí a questão de violência de menores. E eu quero agradecer aí a participação da pastora Rosalva de Lima Insert, ela que é psicóloga, e que esteve conosco falando aí sobre essa visão de menor que acaba se desviando para o caminho da violência. E agradecê-la pela participação conosco. Foi muito importante a sua participação. Muito obrigado, pastora. E nós estamos aqui para isso, né? Levar informação e levar um pouquinho de uma palavra, né? Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento explícito aqui no ar, né? E levar a palavra de Deus. Creia que o Senhor é contigo. Davino Mário de Arruda, coordenador do Conselho Tutelar, muito obrigado pela participação conosco. Nós que agradecemos, é uma oportunidade da gente estar adentrando a casa dos moradores da nossa capital, no intuito de estar passando um pouco mais de informação, principalmente objetivando e resgatar nossas crianças e adolescentes do descaminho. E para isso eu gostaria de aproveitar e já deixar o telefone do Conselho Tutelar de Plantão, que funciona diuturnamente, que é o 3025-6954. Está aí a participação do coordenador do Conselho Tutelar. Amanhã nós temos um programa especial. Nós vamos mostrar amanhã o dia a dia do 1º Batalhão da Polícia Militar. Como é a ação, o que eles estão fazendo, como está sendo o desenvolvimento do trabalho. Eu quero terminar a nossa participação dizendo que é importante que possamos abordar sempre temas como esse, violência. Porque nós sabemos que estamos entrando na casa de muitas pessoas e que às vezes estão deixando de lado aquela visão de poder aproximar mais do filho, de adotá-lo, de conversar com ele, de amá-lo, de dizer para ele que ele é importante, de elogiá-lo. Porque não basta somente, mamãe, aquelas palavras que acabam contribuindo para que o seu filho perca a autoestima. Burro, vagabundo, você não presta, esse guri é burro, não consegue fazer nada direito. Não faça isso. Procure olhar com amor para o seu filho, é sua semente. Procura proferir para ele palavras positivas, porque isso vai ficar plantada dentro dele. E aí, com certeza, ele vai produzir bons frutos para a nossa sociedade. Até amanhã com todos os fatos registrados pela polícia. Um abraço a todos e Deus os abençoe.